Sejam todos bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Nesse momento nós vamos fazer uma reflexão sobre Ezequiel 33. Logo mais, começamos, que Deus os abençoe. Pai querido, venha nos auxiliar no estudo dessa passagem, nos dê a tua sabedoria, nos aperfeiçoe cada vez mais, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, Ezequiel 33, Almeida Corrigida Fiel e Nova Versão Internacional. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Então Ezequiel diz que ele vai reproduzir aqui a fala exata do que Deus teria dito, né? Filho do homem, fala com os seus compatriotas e diga-lhes: quando eu trouxer a espada contra uma terra, e o povo da terra escolher um homem para ser sentinela. Então, geralmente, o contexto de levar uma espada contra uma terra, via de regra era quando aquele povo estava indo reiteradamente contra Deus, não é? Então, nós temos lá nas maldições que são faladas para Moisés, né, pela desobediência. Dentre as maldições, dentre os problemas, as consequências estavam muitas vezes de ser subjugado, né? E aí ele fala assim: e aí o povo escolheu um sentinela e ele vir a espada vindo contra a terra e tocar a trombeta para advertir o povo que algo está acontecendo, ou mesmo quando Deus permitisse que algum povo fosse lutar contra o seu povo, né? Aí ele fala: se o sentinela, percebendo isso, alertar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, não der atenção à advertência, e a espada vier e tirar a sua vida, e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da espada e não deu atenção à advertência, não se deu por avisado. O seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. O que se dá por avisado salvará a sua vida. O que não se deu por avisado, seu sangue será sobre ele. Será culpado de sua própria morte. Ou seja, ele foi devidamente avisado, mas não se preocupou. Mas, se a sentinela, se a atalaia, vir chegar a espada e não tocar a trombeta para advertir o povo, e a espada vier e tirar a vida de um deles, aquele homem morrerá por causa de sua iniquidade. Este foi levado na sua iniquidade. Esse tal foi levado na sua iniquidade. Porém, o seu sangue requererei da vida da mão do atalaia. Nós podemos até aqui, no Bíblia Online, até pegar como opção de Bíblia Auxiliar, por exemplo, uma outra. Vamos pegar aqui a Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Não é esse livro. Ezequiel 33, não é? Então, Ezequiel 33. Então, está aqui, nós vemos aqui. Se eu disser que um homem mau vai morrer, olha, agora o homem mortal, aqui. Mas se o vigia vê o inimigo se aproximando e não dá o alarme, o inimigo vem e mata aqueles pecadores. Nesse caso, eu considerarei o vigia responsável pela morte deles. Mas veja, aí nós vamos ver aqui na comparação que ele vai fazer, e aí nós vamos entender isso aqui. A princípio, o que dá a entender aqui é que aquele homem morrerá por causa da sua iniquidade, mas considerarei a sentinela responsável, ou seja, aquele homem morreu, ou seja, eu trouxe a invasão contra o povo por causa da iniquidade deles, realmente. Mas a sentinela é corresponsável, seria, né? Uma espécie de corresponsável pela morte, porque assim, aquele homem morre por causa da sua iniquidade, ou seja, aquele povo foi e invadiu lá por causa da iniquidade do povo. Mas eu considero a sentinela responsável pela sua morte, é o que dá a entender aqui, né? Ou seja, não pela iniquidade do sentinela, pela iniquidade do próprio homem, né? Mas é por isso que ele fala: mas considerarei a sentinela responsável pela morte daquele homem. Então é isso que dá a entender, né? Então, ou seja, a sentinela não deu o aviso necessário. E Deus vai usar isso como fundo para ele falar algo em relação à mensagem, à transmissão da mensagem para as pessoas.
E aí é onde nos parece confirmar exatamente essa visão. Nesse caso, a pessoa, Deus levou a espada contra uma terra e as pessoas ali que vierem a perder a vida perderão por causa da sua iniquidade, mas a sentinela ou a atalaia será responsável, ou seria uma espécie de corresponsável, né, pelo que acontecer ali, ou seja, as pessoas que vierem a perder a vida por causa da falta de aviso do sentinela, ele vai ser um corresponsável por aquilo. Filho do homem, eu fiz uma sentinela, eu constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Por isso ouça a minha palavra e advirtam-se em meu nome. Então, ele chama o profeta de filho do homem. E aí ele fala, se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio, falar para dissuadir dos seus caminhos, que no caso da nova tradução da linguagem de hoje aqui, né? Se eu disser a um homem mau que o homem mau vai morrer, mas você não avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá, sendo ainda pecador. Nesse caso, eu consideraria você como responsável, seria um corresponsável pela morte dele. Mas se você avisar e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. Então veja, Deus diz aqui, olha, tem um grupo de ímpios ali, realmente existe. E você sabe que aquele grupo de ímpios, o resultado sobre eles é a perdição. E aí você não avisa. Aí Deus fala assim, ainda que esse grupo venha a se perder por causa da iniquidade deles, você é corresponsável porque você teve a oportunidade e não fez nada a respeito. Você não avisou. Você não deu a eles a oportunidade de aprender algo e assim poder decidir ali o que ia fazer a respeito. Mas se advertires o ímpio do seu caminho para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Se você não adverte, você é corresponsável. Se você adverte, você está livre. Então é isso que ele fala para nós. Olha, se Deus fala Deus diz alguma coisa. Então quando ele fala, se eu disser ao ímpio, certamente morrerás. Ou seja, se Deus alertar que aquele ímpio, ou seja, se eu tenho noção de que aquela pessoa está no caminho da perdição e eu não faço nada, eu sou corresponsável pela perdição dela. Agora, se eu faço, então, aí eu estou livre disso. E aí ele reforça, filho do homem, diga à nação de Israel. Diga à nação. Então veja, agora eu não estou falando só para você falar com um ou com o outro, estou falando para você se dirigir à nação. Ele está falando isso com o profeta, ele está chamando o profeta de filho do homem. Filho do homem, diga à nação de Israel. É isso que vocês estão dizendo. Nossas ofensas e pecados são um peso sobre nós. Estamos desfalecendo por causa deles. Como então poderemos viver? Diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Não tenho prazer na morte dos ímpios. Se Deus não tem prazer na morte dos ímpios, ele não predestinou ninguém a se perder. Não faz sentido, veja. A gente lê lá Gênesis, ele dando oportunidade para as pessoas se arrependerem. Nós lemos aqui, não tenho prazer na morte dos ímpios, por isso estou mandando avisá-los, para que eles se arrependam. Veja só. A ideia da predestinação é uma corrupção dos livros de Gênesis a Malaquias, causadas principalmente por uma leitura, talvez errada, talvez correta, dos livros de Paulo, mas que não tem base no que Deus estabelece nas suas escrituras. Então ele fala, não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos, porque iriam morrer a nação de Israel. E obviamente ele não diz isso só limitado para Israel, ele fala para a nação de Israel aqui, mas ele não está limitando isso à nação de Israel. Nós vemos isso no caso de Jonas, quando vai a Nínive. Nós vemos isso antes de Israel, quando ele dá oportunidade a uma série de pessoas. Quando ele fala para Noé que o tempo de vida daquela população seria de 120 anos a partir dali. E, ou seja, essa seria a oportunidade em que a construção da arca seria um testemunho para que eles se arrependessem. Então nós temos isso diversas vezes. Deus dando oportunidade. Quando Deus fala para o povo de Israel, olha, os outros povos me enfadaram. Então isso dá a entender o quê? Que ele também deu oportunidade para os outros povos e eles rejeitaram. A própria nação de Israel, a Bíblia usa o termo mistura de gente, né?
Acho que eu fiz um estudo em vídeo sobre isso, se eu não me engano, em que que eu entendi ali é que o termo mistura de gente, quando é o termo mistura que aparece ali, quando é inclusive aplicado em outro lugar, mostraria que o mistura de gente significaria que o povo de Israel já nasce como uma mistura de vários povos que decidiram sair do Egito junto com eles e passaram a aceitar ali o Deus de Israel, não é? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão. Mas como assim a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão? Deus vai explicar isso. Ele está dizendo: se você faz a vontade de Deus, de repente, qualquer escorregãozinho que você dá, acabou? Não, não é isso que ele está dizendo. Olha só. Quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade. Ora, se o ímpio tem oportunidade de se converter da sua impiedade, e o justo vier a cair, ele não vai ter oportunidade de se converter? Claro que vai, mas vamos entender. Nem o justo poderá viver pela sua justiça no dia em que pecar. Como significa isso? Vamos ver. Ele explica. Quando eu disser ao justo que certamente viverá. Então, quando o justo, tendo conhecimento de que pela sua obediência ele viverá, e ele confiando na sua justiça, ou seja, confiando no que fez no passado, eu acho que eu já trabalhei muito, acho que eu já fiz muita coisa para Deus, acho que eu já obedeci, então já meio que cumpri uma meta, agora eu vou desobedecer voluntária e deliberadamente. E ele fala, e ele confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, ou seja, confiando no que fez no passado, ou até um determinado ponto, praticar a iniquidade, ou seja, obviamente isso aqui está falando de pecado deliberado, porque se o ímpio tem a oportunidade de se converter, não é uma queda, não é um desvio que vai tirar o ímpio aqui, não é nisso que ele está falando. Está falando de uma desobediência voluntária, deliberada, constante. Então ele fala, se a pessoa que estava em obediência a mim, de repente resolver que não vai me obedecer mais, vai vender, não virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. E da mesma forma, se você disser ao ímpio, certamente você morrerá, mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, ou seja, se o justo começar a praticar injustiça, ele vai se tornar o quê? Ímpio. E se o ímpio é avisado de que ele certamente morrerá por isso, e se ele se desviar do pecado e fizer o que é justo e certo, devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, devolver o que roubou, agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Então, se o justo se tornar ímpio, antes que ele morra, ele vai ter o mesmo aviso. Então, veja, o ímpio tem um aviso. Ele muda, passa a viver. Aí ele passa a acreditar que já fez o suficiente, se torna ímpio de novo. Aí Deus faz o quê? Deus vai dar mais um aviso. Deus vai dar um aviso para ele também. Então Deus diz, quando alguém se torna um ímpio, ele vai ser avisado. De alguma forma ele vai ser avisado. Deus vai dar uma nova oportunidade para ele, mas se ele rejeitar, ela, a pessoa, né? Se a pessoa vier rejeitar essa oportunidade, então, aí assim, não foi por, vamos dizer assim, não foi por falta de aviso que ela se perdeu, né? Todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é justo. Então, eles falam assim, é como se as pessoas estivessem dizendo assim, eu transgrido porque não é justo isso não é legal. Então assim, a vontade de Deus não satisfaz a minha vontade, por isso que eu não obedeço a ele. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio na sua impiedade, praticando juízo e justiça, ele viverá por eles. Então, obviamente, se o justo se desviar e praticando a iniquidade, não se converter do seu caminho depois de avisado, então ele morrerá nela, morrerá na sua iniquidade. Mas se ele se converter e voltar a praticar juízo e justiça, assim como aquele que não praticou antes, ele praticou, deixou de praticar, mas ele volta a praticar, então ele vive novamente, se mantém, né? No entanto, a nação de Israel, vocês dizem, o caminho do Senhor não é justo, mas eu julgarei cada um de acordo com seus próprios caminhos. No 5º dia do 10º mês do 12º ano do nosso exílio, um homem que havia escapado de Jerusalém veio a mim e disse, a cidade caiu. Ora, na tarde do dia anterior, a mão do Senhor esteve sobre mim e ele abriu a minha boca antes de chegar aquele homem. Assim foi aberta a minha boca, e eu não me calei mais.
Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, os moradores desses lugares desertos da terra de Israel falam dizendo: Abraão era um só e possuiu essa terra, mas nós somos muitos, essa terra nos foi dada em possessão. Então dizendo assim: se nós temos a terra em possessão, independente do que a gente faça, não tem problema. É mais ou menos como as igrejas que dizem assim: independente do que nós façamos de errado, nós ainda somos a menina de Deus. Diz eles, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com sangue, levantai os vossos olhos para os vossos ídolos, derramai o sangue. Porventura possuireis a terra? Aqui me parece uma pergunta retórica, né? Ele pergunta, mas vocês sabem qual é a resposta. Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e cada um contamina a mulher do seu próximo. Possuireis a terra? São a menina dos olhos de Deus ainda? Diga isto a eles: assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida, ou seja, vocês são incondicionalmente a menina de Deus, ou seja, ainda que sejam o povo de Deus, e que Deus não anule por completo o povo de Israel como o povo de Deus, vocês acham que cada um de vocês que fazem isso vão ter incondicionalmente a salvação em Deus? Não, não vão ter, né? Vocês acham que fazem tudo de errado, vocês acham que ainda que no começo tenham tido alguma sinceridade, vocês acham que isso garantirá vocês serem a menina de Deus? Obviamente não. Digo isto a eles: assim diz o soberano Senhor: juro pela minha vida que os que restam nas ruínas cairão pela espada, e que entregarei os que estão no campo aos animais selvagens para serem devorados, e os que se abrigam em fortalezas e em cavernas morrerão de peste. Tornarei a terra em deserto abandonado, darei fim ao poder que se orgulha, darei fim ao poder que se orgulha. E tão arrasados estarão os montes de Israel que ninguém vai querer passar por lá. Eles saberão que eu sou o Senhor quando eu estiver tornado a terra em deserto, abandonado por causa de todas as práticas repugnantes que eles cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos, ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costumava vir, e se assentam diante de ti. Como o meu povo. Aparentemente, eles se assentam como se fosse o meu povo, como se realmente quisessem mudar. E ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. Ou seja, eles falam palavras agradáveis, olha, vamos fazer, mas não fazem. E eis que tu és para ele como uma canção de amores, de quem tem voz suave e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir. Quando vier isso, está para vir, prestem atenção. Olha o aviso que está sendo dado. Então saberão que houve no meio deles um profeta. Saberão que Deus inspirou alguém para alertá-los, dizendo: olha, vocês estão em erro. E não adianta confiarem que por serem povo de Israel que vocês vão se livrar das punições, não é? O meu povo vem a você, como costuma fazer, se assenta para ouvir as palavras, mas não as põe em prática. Com a boca eles expressam devoção, mas o coração deles está ávido de ganhos injustos. De fato, para eles você não é nada mais que alguém que entoa cânticos de amor. Então, para eles você não é mais que um entretenimento, que uma diversão. E aí Deus fala: então isso vai custar caro para eles, caso eles não se arrependam. Mas eles não vão poder dizer que não houve aviso, que não houve um profeta no meio deles enviado para livrá-los da punição. Então seria basicamente isso, o texto de Ezequiel 33. Isso vamos fazendo uma aplicação para os nossos dias. Não existe nenhuma igreja que incondicionalmente seja a menina dos olhos de Deus. Não existe isso. Quem é o Filho de Deus? Aquele que faz a vontade de Deus. Mas eu estou numa igreja porque eu creio que o joio vai sair, o trigo vai ficar. O trigo é quem faz a vontade de Deus e ponto. É o remanescente. Então veja, não tem porquê eu ficar num ambiente que só traz prejuízo, só traz tormentos, sendo que tem uma série de pessoas para evangelizar, uma série de coisas a ser feita, né? Veja que os profetas de Deus, eles não ficavam no meio da multidão fazendo o que é errado lá, muitas vezes eles se isolavam,
né? Eles iam, buscavam realmente pessoas que estavam interessadas para comungar com eles. Os próprios discípulos de Deus, o próprio Jesus, muitas vezes ele se isolava para orar, depois ia para os montes, depois ficava com as pessoas. E quando ele estava com as pessoas, o que ele fazia? Ele evangelizava, ele falava. E quando um grupo não aceitava o que ele falou? Ele ficava indo lá e voltando. Ele foi numa cidade, a cidade não aceitou. Ele voltava lá e voltava de novo, ficava anos a fio naquela cidade, pregando, as pessoas não aceitando, porque tem um propósito. Não. Muitas vezes simplesmente não há mais propósito naquilo. Muitas vezes é só teimosia nossa mesmo, em achar que persistir no erro é um propósito. Muitas vezes o que nós temos que fazer é continuar a pregar para outras pessoas. E de repente esperar, depois de um tempo, voltar ali com novas pessoas e pregar, mas não faz sentido a gente insistir numa coisa que... porque existe um propósito para aquilo. Não, o propósito de Deus é muito claro nas Escrituras. Você vai e prega para as pessoas, elas rejeitaram, você fez o que esteve ao seu alcance, elas rejeitaram, a responsabilidade agora é delas. E você vai ficar numa igreja que, porque a menina dos olhos faz tudo errado, cada vez mais se deturpando. Não, mas é o remanescente de Deus. O remanescente de Deus é quem faz a vontade de Deus. Isso nós seguimos a Bíblia. O grande problema que nós temos, e eu falo por mim também, inclusive, que tenho me policiado cada vez mais, é a gente insistir muitas vezes em dar murro em ponta de faca. É sabermos que algo está errado e ficarmos insistindo naquilo. Mas o pior do que isso... Pelo menos assim, eu sempre tive consciência dos erros que aconteciam, das necessidades que precisávamos de mudança, mas o grande problema é quando a pessoa vê uma série de coisas erradas acontecendo e continua e vê que a Bíblia não apoia determinadas coisas e ela continua insistindo obstinadamente em falar algo que é agradável aos seus próprios ouvidos, não que é o povo de Deus que eu creio, que é o povo de Deus que eu creio. Então assim, fizemos a nossa parte, aí cada pessoa é responsável pelos seus atos. Então é isso que nós devemos fazer, apontar o que está errado, apontar o que precisa ser mudado, e aí cada pessoa será responsável pela sua decisão. O que nós não podemos fazer é ficar em silêncio, achando que isso é uma posição de equilíbrio, nada disso. Isso é o que a Bíblia nos orienta, né? Então que Deus nos abençoe, espero que tenha auxiliado. E convido para uma oração final. Obrigado, Deus, por tudo que nos tem dado, nos dê a tua sabedoria, nos livre de todos os males, auxilie aqueles que ainda não te conhecem, nos dê condições de alcançá-los, nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado e até o próximo vídeo.